da emancipação dos escravos e da migração dos protestantes. Quando se proclamou a independência, contudo ainda não havia igreja protestante na língua portuguesa, e não há notícia de existir então sequer um brasileiro protestante naquele momento. Com a independência, houve grande interesse na vida dos imigrantes, inclusive protestantes. A Constituição Imperial de 1824 e a religião católica apostólica romana constituíram-se a religião do Império. Todas as outras religiões serão permitidas com seu culto doméstico. Ou seja, a importância que teve a nossa independência também com a nossa igreja, né? Se estamos aqui hoje cultuando, temos liberdade de estarmos aqui hoje cultuando, também se deu pelo fato do Brasil ter se tornado independente. Então hoje comemoramos, além da independência do nosso país, também a liberdade de estarmos cultuando ao Senhor. Agradeço a oportunidade. Muito bom! Evangelismo! Vamos! Senhor igreja? Amém! Estudei muito um tema, mas não consegui dominá-lo por completo. E o tema se encaixa parecida com o nosso diácono líder dos homens elfos. Eu estarei contando a história do Evangelho no Brasil. Para entendermos a história do Evangelho no Brasil, temos que antes entender o que acontecia no mundo. Na Inglaterra, em 1793, o parlamento já estava imbuído de libertar os escravos. Com isso, nessa mesma época, existia lá um pastor na Inglaterra que começou o culto evangélico. Esse culto começou com a escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical veio trazendo todos os evangélicos, veio trazendo os protestantes. Por quê? A Igreja Católica, ela proibia que a Bíblia fosse lida na língua materna. Ela só poderia ser lida em latim. Então, com o advento da escola dominical e com a libertação dos escravos na Inglaterra, ficou muito latente esse acontecimento no Brasil. Com a libertação dos escravos no Brasil, haveria um colapso social, porque os escravos não sabiam ler e nem escrever. Perfeito. Então, foi adotado o mesmo mecanismo que foi adotado na Inglaterra. Vamos socializar os escravos. Vamos instituir aqui no Brasil a escola bíblica dominical. Olha quão é importante o ensino da palavra de Deus. Muito bom. Com a vinda da escola dominical, não foi fácil, porque ainda assim a Bíblia não poderia ser traduzida, porque a Igreja Católica ela estava em poder junto com o Estado. Só que, como bem falado aqui por nosso amigo Elvis, diácono Elvis, foi instituído o poder de liberdade. Então, o nosso João Ferreira de Almeida, um português, em 1814, a traduziu para o português. E assim, não podendo ainda ser totalmente falada, porque na nossa Constituição era proibido de falar a Bíblia em português. Com a liberação, nós cristãos, nós evangélicos, não apenas mostrávamos o cristianismo sem conhecimento, não batizávamos sem comunhão. Nosso batismo foi por imersão, foi realmente dito. Você vai ser batizado, mas porque você crê em Cristo. Você vai batizado porque Cristo morreu na cruz por você. Os caras falavam em latim, jogavam a vida, estou batizado. Não, o Evangelho veio para tirar, descortinar esta visão, veio para nos trazer entendimento. Para continuar, então a igreja abraçou os escravos, abraçou os órfãos e com isso ensinou a palavra de Deus. Em 1855 foi fundada a primeira igreja congregacional do Brasil. No mundo, como eu falei, para entendermos o que acontece aqui, temos que entender o que acontece no mundo. Em 1906 aconteceu um grande avivamento na rua Azusa, que os missionários daquele local, porque o mundo era tradicional, não falava, não acreditava no advento de falar em línguas. Então, aquele grupo que foi
batizado, que foi reavivado, que sofreu o avivamento do Espírito Santo, foi pelo mundo. Graças a Deus, vieram 2 missionários, Gunnar Vig e Daniel Berg. Todos conhecem, ou talvez já ouviram falar. Esses foram os que fundaram a Igreja Assembleia de Deus, em 1911, lá no Belém do Pará. E como eu estou contando a história da igreja, eu irei aqui pular algumas décadas, até um século. Porque em 12 de dezembro de 2007, na rua Arco Rios, reuniam-se 12 pessoas. Dentre elas, uma pessoa chamada Marcelo Brunner. Dá licença! Esse daí ganhou o prêmio! Eu aqui falei uma pessoa, mas o título dele tem que vir antes. Pastor Marcelo Brunner, que com a mesma ideia de escola dominical, a mesma ideia de mostrar que o Evangelho transforma, não só somente, eu sou uma prova viva que o Evangelho transforma, porque eu entrei na igreja sem perspectiva. Hoje estou fazendo ensino superior, porque é esta verdade, é a Bíblia que me ensina. Então, eu quero agradecer a oportunidade. Pastores, Pastor João, pegou o microfone e está contando, chave. Por isso que eu vou pegar aqui em cima. Querido, somente os carioca, aplaudam a Deus nesta noite. Isso. Eu quero falar sobre legado olímpico. E é importante que nós saiamos daqui nesta noite com a consciência. Nós temos sempre o hábito, nós cariocas brasileiros, de reclamarmos sempre da nossa nação, do nosso estado. E muitas vezes nós criticamos o país de uma maneira tremenda. E se nós formos olhar, queridos, nós somos abençoados, nós somos privilegiados. Por que eu digo isso? Nós reclamamos da nossa lagoa Rodrigo de Freitas, dizemos que a nossa lagoa está poluída. Mas nós olhamos para o Estado da Liberdade, que está nos Estados Unidos, ao qual foi um presente da França, e aquela água também é verde. E os americanos não criticam. Eu fui lá, é verdade. Eles falam bem de lá, porque eles só olham somente pela estátua. Por que nós temos o hábito de sempre olhar para as coisas negativas do nosso país? Nós temos que sair daqui nesta noite consciente que nós temos que mudar as nossas posturas e as nossas atitudes. E é por isso que eu me esperei nessa questão de legado, para mostrar para todos nós que nós temos coisas boas dentro do nosso país, dentro do nosso estado. Quer ver exemplo do mais aqui? A mobilidade urbana. Quem já foi no centro da cidade vê que muitas coisas mudaram. Não é a mesma coisa que você tinha alguns anos atrás. A Praça Mauá, então. A Praça Mauá, você via lá muitos mendigos, você via aquela coisa degradante. É verdade. Hoje você vai na Praça Mauá, você vê lá o Boulevard Olímpico, você vê o museu. Polo turístico. Então você vê que a coisa evoluiu e mudou consideravelmente. Por isso que eu estou falando que nós temos que rever o nosso conceito em relação ao nosso estado. Muito bom. Outras coisas também interessantes, o qual teve evolução a partir das nossas Olimpíadas, e algumas coisas vêm sendo preparado antes, com o BRT que muitos aqui usam diariamente, o VLT, veículo leve sobre trilho. Quem andou aqui no VLT alguma vez? Já levanta a mão. Isso. Olha só como é que muito poucas pessoas atrás do VLT. Então, querido, você tem que andar, o pessoal está falando de baratinhas, que é R$3,80. Agora, outra coisa interessante, pegue a Avenida Brasil e vai andando pela Avenida Brasil. Você vai ver que a Avenida Brasil, que teve na terça ali, já está uma coisa fabulosa. Está igual as estradas europeias. Verdade. Mas por que nós criticamos e não olhamos para essas coisas que foram modificadas, que foram renovadas para os nossos usos, para que a gente possa, com isso, aproveitar? Então, olha só, presta atenção em outra coisa também, dado interessante. O metrô, linha 4, foram
16 quilômetros de trilho colocado. O BRT, 150 quilômetros. VLT, 26 quilômetros. Uma coisa que eu sei que muitas pessoas não ouviram, nós fomos ali, vimos. Ali onde foi usado para canoagem, ali será uma piscina pública. E muitas pessoas não sabem disso. Aqui pertinho, aqui, ó. Nós temos coisas boas perto de nós e nós não aproveitamos porque não conhecemos. Nós só olhamos para a crítica, mas eu sei que nesta noite vamos sair daqui com uma visão diferenciada. Porque esse aqui é o culto da independência, em que nós falamos respeito da nossa pátria, da nossa nação, do nosso país. Mas temos que sair com algo mais importante nesta noite. Não só o dia de hoje, mas hoje, amanhã e depois. Todos os dias temos que falar bem da nossa pátria, da nossa nação, porque além de ser carioca, nós somos todos brasileiros. Muito bom! Uma outra coisa que é importante, que nós temos também que colocar como benfeitoria para nós, quem adquiriu algum apartamento na Barra, ao qual ficou o ex-atleta olímpico? Ninguém? Eu conheço as 3 pessoas que adquiriram e estão lá morando já, aproveitando uma benfeitoria que foi feita, e nós só sabemos muitas vezes criticar. Agora, uma coisa que eu quero que você guarde nesta noite, eu anotei aqui. Queira ou não, tem que reconhecer que há um legado importante. Um legado muda a história de um país. Um legado muda a história de uma nação. Então você que é brasileiro nesta noite, aplauda a Deus porque você é brasileiro e está feliz com o Brasil. Muito bom, muito bom! Muito bom! Músicos, para terminar! Músicos! Para terminar, músicos! Tá contando? Vamos falar sobre o... Tá. Sufrágio feminino. O que é sufrágio? É o direito ao voto. O movimento pelo sufrágio é um movimento social, político e econômico de reforma com o objetivo de estender o voto às mulheres, que não tinham esse voto era só nosso dos homens. Em que pese o fato das primeiras feministas terem encontrado nos ideais democráticos a aspiração iluminista, igualdade e liberdade representados mais diretamente pelo direito à participação na vida política e por leis que promovam justiça mais equânime. O campo propício para suas reivindicações, o cerne de referências filosóficas que embasam os ideais democráticos, representados por pensadores como John Locke, Jean-Jacques Rousseau e Jeremy Bentham, estava já empregado de conceitos que excluíam as mulheres de uma participação mais ativa na condução da sociedade. A luta pelo voto feminino sempre foi o primeiro passo a ser alcançado nos horizontes das feministas da era pós-revolução industrial. As sufragistas, primeiras ativistas do sexo feminino no século XIX, eram assim conhecidas justamente por ter iniciado um movimento no Reino Unido a favor da concessão às mulheres do direito ao voto. O seu início deu-se em 1897, com a fundação da União Nacional pelo Sufrágio Feminino, por Millicent Facet, uma educadora britânica. O movimento das sufragistas, que inicialmente era pacífico, questionava o fato das mulheres no final daquele século serem consideradas capazes de assumir postos de importância na sociedade inglesa. As leis do Reino Unido, afinal, eram aplicadas às mulheres, mas elas não eram consultadas ou convidadas a participar do seu processo de elaboração. A maioria dos parlamentares daquele país acreditavam, ainda respaldados nas ideias de filósofos britânicos, que as mulheres eram incapazes de compreender o funcionamento do parlamento britânico e, por conseguinte, não podiam tomar parte no processo eleitoral. Então, o movimento feminino ganhou então as ruas e suas ativistas passaram a ser então conhecidas pela sociedade geral pelo epíteto de sufragistas. O sexismo institucional na sociedade britânica, fundado por Emily Pankhurst, inspirou membros do grupo a fazer greves de fome, a serem alimentadas a forças e ficarem doentes. Chamaram a atenção da opinião pública pela brutalidade do sistema, e Emily Pankhurst
foi uma militante que imprimiu o estilo mais enérgico ao movimento, o qual culminou com situações de confronto entre sufragistas e policiais e finalmente causando a morte de uma manifestante, tornando-se a ser o primeiro mártir do movimento que lutava para conseguir o voto feminino. Um minuto. No Brasil, a luta mundial dos movimentos feministas incluiu seus registros na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, em 1928. Esse estado nordestino era governado por Juvenal Lamartine, a quem coube o pioneirismo de autorizar o voto às mulheres em eleições, o que não era permitido no Brasil, mesmo a proibição não constando na Constituição Federal. Acabou. Muito bom, muito bom. Presta atenção aqui, presta atenção aqui, presta atenção.